Olá pessoal, espero que você e sua família estejam com saúde. Hoje, nesse último vídeo do Actuator Controller Board do manipulador Quantum, a gente vai falar da placa e falar sobre os circuitos adjacentes à placa, respondendo também algumas perguntas que foram feitas lá no YouTube, tá? E aqui também, e também no LinkedIn, na verdade. Então a gente vai estar falando da parte eletrônica. Vou tentar utilizar uma linguagem mais simples possível para que não somente o pessoal da eletroeletrônica entendam, mas também outros profissionais técnicos que não são da área específica de eletroeletrônica e decorrente dessas duas profissões. E vamos ver. Qualquer dúvida, você deixa aí no comentário que eu tiro para vocês, beleza? Vamos lá. Então a gente está falando da Actuator Controller Board, que está ligado a uma placa principal. Então essa placa principal fornece para a Actuator Controller Board alimentação e comunicação. Então eu tenho na minha entrada a alimentação de mais ou menos 12 volts e a comunicação. Essa comunicação é via RS485, o que facilita muito eu pendurar várias placas com endereços diferentes. Lembrando que o 485, dependendo da distância, eu posso interligar até 32 dispositivos, ou seja, trabalhando em rede. Então, todas as placas que você está vendo, Actuator Controller Board, se você vir aqui no switch da placa e configurar como shoulder, como azimuth e etc., essas placas elas vão estar ligadas, na verdade, em paralelo, né, com a linha RS485. Então, o que você está dizendo aqui, quando você mexe naquele deep switch da placa, é que ela tem um endereço. Então, ela vai atuar como azimuth, shoulder, elbow e etc., além de te dar um feedback ideal. Você não precisa estar programando isso. Você mexendo com chaves, é muito mais rápido de você estar programando uma placa dessa para executar uma determinada função ou até alterando para fazer um teste. Ok? Então aqui nós temos os deep switches que vão fazer o chaveamento, o endereçamento da placa. E, como eu disse, a placa ela trabalha mais ou menos 12 volts e com a comunicação RS485. O Conan ele pode estar trabalhando tanto em 110 volts quanto em 24 volts. Quem fornece isso vai depender, obviamente, do modelo de Conan e também do modelo do RLV. Então, tem RLVs que trabalham com 110, tem RLVs que trabalham com 24 volts. Então, isso vai depender muito do fabricante do RLV. Então, aqui nós temos mais 12, menos 12. Por que eu tenho mais 12 e menos 12 volts? Porque eu tenho, primeiro, que excursionar a minha servoválvula do negativo até o positivo, um range muito grande de posicionamento. Então eu levo ela de menos 12 a mais 12 volts. Lembrando que é uma servoválvula, tá ok? Então por isso eu utilizo os mais ou menos 12 volts. Aqui nós temos a entrada 12 volts, botei em verde para facilitar, passa por um regulador de 5 volts até 500 miliamperes. A gente pode estar vendo aqui, deixa eu pegar o manual, está aqui, um regulador de 500 miliamperes até 500 miliamperes de consumo, é esse rapazinho aqui que vocês estão vendo na tela nesse momento. Então, eu tenho reguladores de 5, 8, 12 e 15 volts. Nesse caso, a gente está usando um de 5 volts. Pino 1, entrada. Pino 2, ground. Pino 3, output. Ok? Voltando aqui. Então, nós temos entrada 12, saída 5. Alex, pô, estou vendo dois diodos Zenners aqui. Para que servem eles? Para proteção. Eles estão ligados no mais ou menos 12 volts e eles conseguem segurar a onda se a tensão subir até o limite do componente. Eu não consegui achar o datasheet desse diodo Zener, tá? Quando eu achar, me comprometo a estar colocando aí nos comentários para vocês
tanto no LinkedIn quanto no YouTube. Então, eu tenho esses energies para evitar uma sobretensão lá dentro da minha placa, a Actuator Controller Board, porque senão eu poderia estar queimando vários componentes. Bem, então o regulador, 5 volts, tudo em vermelho que nós temos aqui, estão ligados a 5 volts positivos. Muito bem. Vamos falar de potenciômetro. O potenciômetro ele vai excursionar entre 0 e 5 volts né, na junta que ele está atuando, e eu vou ter um sinal de saída que também vai variar entre 0 e 5 volts. E ele vai entrar nesse amplificador operacional. Esse amplificador operacional ele está configurado como buffer, tá? Na entrada não inversora, o maisinho que tem aqui. Então o sinal entra, ele é amplificado e também serve como isolador, tá? Do circuito do potenciômetro. E aí o sinal ele vem para este integrado, o MAX 181. Ele é um conversor analógico. Lembra que eu tenho um sinal de 0 a 5 volts. E ele converte em sinais digitais, 0 e 1, para o meu sistema, para a minha programação conseguir entender. Então eu tenho aqui também o meu conversor analógico digital. Aqui, meu conversor analógico digital de 12 bits. Tá? Então ele pode trabalhar com somente 5 volts ou mais ou menos 5 volts. Nesse caso aqui, a gente vai estar verificando que eu não estou usando voltagem negativa, voltagem não, né? Tensão negativa relacionada aos 5 volts, mesmo porque eu não tenho, só tenho menos 12 volts. Tá? Então, nós temos aqui o nosso amiguinho que faz a conversão de 12 bits, que é o MAX 191. Tá aqui no canto, tá? O MAX 191. Vamos voltar aqui a tela. Muito bom. Bom, convertido o sinal analógico em sinal digital, meu sistema vai processar. Então, eu tenho dois microcontroladores PIC-F84. Um principal, central, que toma as decisões, e o outro que está configurado com a programação para trabalhar com a parte serial. Então, nós temos aqui o sinal de comunicação, entra no MAX 487, que é um transceiver, então ele converte de 485 para TTL ou CMOS, depende de como ele está configurado. Vamos ver MAX 487. Então, o MAX 487 aqui. Tá aqui. Opa. Tá aqui o nosso amigo MAX. Opa, 407 não, 507. Isso mesmo? Não, desculpa, gente. Aqui, ó, MAX 487. Tá aqui. Ele é um transceiver. E o consumo dele varia de 120 microamperes a 500 microamperes. Ou seja, é um consumo muito baixo. Ele pode converter tanto RS485 quanto RS422. Tá ok? Voltando aqui de novo para o nosso circuito. Então, ele vai converter esse cara para a linguagem que os nossos microcontroladores possam entender. Então, aqui eu faço processamento central e aqui eu faço a parte de comunicação. Vocês podem ver que a saída dele aqui vem para esse microcontrolador aqui de baixo. Bom, falamos aqui já do conversor, falamos do transceiver, falamos dos microcontroladores, a gente não vai entrar em muitos detalhes. Aqui a gente tem junto aos microcontroladores um oscilador de 10 MHz. A gente pode ver ele aqui também. Consegui baixá-lo, está aqui. Então, é um oscilador de cristal, inclusive programável. Por quê? Porque ele tem pinos aqui no qual eu posso habilitar ou não a saída. Então, dependendo se eu coloco ele em estado, no pino 1 no estado lógico 1 ou 0,
eu vou simplesmente zerar, ou seja, vou botar minha saída em alta impedância, tá? Então, vocês podem estar pesquisando sobre esse oscilador aí também na internet. Tudo bem? Vamos voltar aqui para o nosso esquema. Então, a saída pino 3 alimenta todos os dois microcontroladores, uma frequência de 10 MHz, ou 10 milhões de ciclos em 1 segundo. Bom, o meu sinal, depois de processado, ele precisa atuar a servoválvula, né? Então, conforme eu dou comando no meu master lá em cima, essa comunicação vai até o RLV, o canal serial vai até o meu master, é o meu slave, e no meu slave, como eu disse para vocês ainda há pouco, ele pode ser tanto trabalhar com RS-232 quanto RS-485, isso vai depender do fabricante do RLV ou também do braço, tá? Como ele está configurado. Então ele vai pegar aqui agora todo o meu sinal de processamento, que está em formato digital, e vai converter para analógico. E vai ser amplificado, porque o meu conversor digital analógico, que também nós temos aqui o manualzinho dele, conversor digital para analógico. Deixa eu ver se é esse aqui. Isso aí. Também um conversor analógico de 12 bits. Ok? Então ele pode trabalhar com mais 12 volts ou com duas fontes de mais ou menos 15 volts. Tá ok? Então eu posso atuar um drive de até uma carga de até 2 kΩ e até 10 volts. Então toda vez que eu estou verificando aqui na minha saída, a minha servoválvula vai estar excursionando entre menos 10 e mais 10 volts ali. A gente chegou a ver isso nos vídeos anteriores. Se você não lembra, volta lá que a gente faz um teste na servoválvula e verifica que ela passeia ali 10 volts, menos 10 a mais 10. Então bate com o que o integrado aqui está me dizendo. Então eu vou ter aqui também um amplificador operacional funcionando como buffer. E aí eu tenho ligado a minha servoválvula para ser atuado. Aqui nós temos aqueles switches que fazem a programação da placa. Ela vai assumir se a placa é azimuth, se vai ser shoulder, se vai ser elbow. Então eu tenho os meus switches, aquela chavezinha, micro chavezinhas, né? Conforme eu configuro ela aqui, o meu processamento vai executar de maneira diferente. Então eu tenho aqui os deep switches e aqui eu só tenho buffers, tá? Com Schmitt triggers. Eu não vou entrar muito em detalhes, mas o que ele faz é simplesmente pegar o sinal que está aqui e inverter para o lado de cá. Então aqui se eu tenho 0, do lado de cá eu tenho 1. Se aqui eu tenho 1, aqui eu tenho 0. Isso em linguagem digital. Então eu tenho resistores aqui ligados aos pinos de entrada do meu buffer, Schmitt trigger, que fazem com que o meu pino fique em nível lógico 1 quando a chave está desligada. Então, mais 5 volts, eles são chamados de pull-up. Por que pull-up? Porque eles estão elevando o sinal para mais 5 volts. Então, quando a minha chave aqui, eu aciono ela, eu levo esse pino 1 para o aterramento, o que vai acontecer é que o terra vai assumir agora a posição. Então, eu vou ter 5 volts de um lado, 0 volts do outro. Então, se eu tenho 0 no pino 2, aqui no pino correspondente da saída, eu vou ter 1. Se eu volto a minha chave para cá, volto a ter os meus 5 volts do lado de cá, que significa 1. E do meu lado de cá, eu vou ter 0. E o meu sistema vai estar processando isso aí conforme o programado aqui dentro. Ok? Então, nós falamos de microcontroladores, falamos aqui desse buffer, falamos do switch, falamos do meu conversor digital para analógico, falamos do buffer. Aqui a gente ficou faltando falar somente desse rapaz aqui, o 74LS138. O que faz esse rapaz? Vamos ver aqui agora. Então, pessoal, eu tenho o 74LS138
que funciona como um chip select. Você pode ver aqui que eu tenho os selecionadores A01 e A2, estão todos eles ligados ao PIC, e o PIC, que vai determinar qual dos integrados vai estar ocupando o meu bus de dados. Então, eu posso estar selecionando aqui. Então, 0000, eu vou selecionar um integrado. 001, outro integrado. E assim sucessivamente. Então, isso economiza bastante pinagem, né, dos meus microcontroladores. E é uma maneira inteligente de estar segurando a onda dos integrados que não devem acessar o bus de dados. Tá ok? Então, ele é um decodificador que serve para selecionar os chips que vão ocupar o bus de dados, ok? O meu potenciômetro que recebe o sinal de posicionamento, feedback, convertido de analógico para digital, e tudo isso está acontecendo com a anuência do master lá em cima no ROV. Tá? Então, toda essa informação de posicionamento, o meu master vai está conseguindo entender a posição atual onde o meu braço se encontra. Então, tudo que está acontecendo aqui, o meu master está sabendo em praticamente tempo real. Tá? Basicamente é isso. De defeitos, a gente viu que nós temos o nosso oscilador a cristal, temos aqui o nosso regulador, que apresenta bastante defeito, ou quando eu tenho um curto muito grande na minha linha de 485, na base module, eu posso vir a estar queimando também esse 487 aqui. Fora isso, eu não consigo verificar, não tenho um histórico muito grande de dano nas placas. Obviamente que se eu tenho uma entrada de água numa junta dessa, eu posso vir a ter pistas em curto, então teria que estar analisando, tirando os circuitos integrados, e a gente sabe que são componentes SMD, são um pouco mais chatinhas de estarem trabalhando, beleza? Então, aqui está o funcionamento básico, falando eletrônica, o mais simples possível para que você possa entender. Caso tenha alguma dúvida, deixa aí nos comentários que a gente vai respondendo assim que possível, tá bom? E também lembrando que o curso de trainee, né, eu não esqueci, a gente está fazendo as gravações. Eu tive um problema no meu computador e eu não estava conseguindo gravar, e agora eu espero continuar fazendo essas gravações. A sorte é que algumas gravações eu já tinha deixado pronto na nuvem, então eu vou conseguir resgatá-las, mas outras eu perdi completamente, então estou tendo que refazê-las. Então peço só a vocês um pouquinho de paciência, vamos ver se eu consigo para as próximas semanas, até o fim do mês, liberar o curso de trainee, né? Um curso com custo bacana. Eu garanto para vocês que esse curso para trainee, que você encontra no mercado aí, acima de R$1.000, tá? Você não vai gastar mais de R$200 nesse curso, tá bom? Isso é uma promessa que eu havia feito lá no início, de ser um curso extremamente barato para que todos possam fazer, tá bem? E você, além disso, vai poder dividir em várias vezes. Então, é muita informação bacana que tem lá, muita gente com muito contexto histórico, contexto técnico, que fica aí no submundo, né? Poucas pessoas dominam esse conhecimento e muitas dessas pessoas costumam fazer o quê? Guardar para si. E não é isso que a gente quer. O ROV para todos é para todos. Então, todos tenham a mesma chance, o mesmo nível de conhecimento para tentar uma vaga na área de ROV ou para aprimorar se você já está na área. Tá bem? Grande abraço para vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa série aí de 7 vídeos. Grande abraço. Tchau, tchau.